Oi, oi, gente. Meu nome é Rebeca, sou psicóloga clínica. Meu nome é Renato, eu também sou psicólogo clínico. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coisa de Gente. E o tema de hoje que a gente escolheu trazer é sobre hábitos, rotina, viagem, mudanças, como lidar com tudo isso. Vamos, conta pra gente por que a gente tá gravando nesse cenário e não no cenário de sempre. A gente tá viajando, estamos no Espírito Santo, estamos visitando a minha família e ao mesmo tempo passando umas férias / trabalho. Esse mês a gente decidiu sair um pouquinho da rotina e viajar, como o Renato falou, para visitar a família dele. Como de costume, a gente geralmente vem no final de ano e passa só férias. Dessa vez a gente está tendo uma exceção porque, além de férias, vou colocar entre aspas, nós também estamos trabalhando. Isso tem trazido pra gente tanto benefícios quanto desafios. Eu não sei se você é uma pessoa de rotina, mas aqui a gente vai contar nesse vídeo especialmente sobre a nossa experiência. Tanto eu quanto o Renato somos pessoas de rotina, mas por enquanto eu vou falar por mim. Eu descobri ao longo do tempo que a rotina para mim era uma coisa muito importante. Se algumas tarefas que eu realizo diariamente não podem ser cumpridas, ou se eu saio do que eu planejei para aquele dia, eu me sinto um tanto quanto desorganizada. Talvez você já se sentiu dessa forma se você é uma pessoa que também prioriza a rotina, ou talvez você seja aquela pessoa que não vai entender nada do que eu tô dizendo, porque para você, quanto mais imprevisível, quanto mais surpresas, melhor. Fato é que, como nós temos, pela primeira vez, estamos experienciando isso de trabalhar e, ao mesmo tempo, ter momentos de lazer junto com as férias, temos sentido algumas dificuldades. Antes de dizer sobre essas dificuldades, Renato vai dizer sobre a experiência dele, sobre ser uma pessoa que gosta de rotina ou não. Eu me considero uma pessoa que gosta de rotina. Na realidade, talvez até não sei se é um pouco mais que você, mas de uma forma diferente, talvez. No sentido de previsibilidade. Eu gosto muito da previsibilidade dos dias, do que eu vou comer, que horas eu vou comer, o que eu vou fazer, né? Até no sentido de férias, entretenimento, eu gosto de uma previsibilidade. Se eu não me planejei me divertir ou fazer algo nesse sentido naquele momento, eu me sinto um pouco, tem uma coisa acontecendo errada aqui, eu não separei esse tempo para isso. Uhum. Era para eu supostamente estar trabalhando e eu tô me divertindo, ou eu tô me divertindo, mas era para eu estar trabalhando, enfim, o contrário também serve. Uhum. Então, eu tenho uma dependência e eu gosto bastante de rotina. Mas eu também gosto de sair. Mas, de novo, quando eu me planejo sair, ou seja, será que eu realmente não gosto sempre de rotina? Porque mesmo quando eu não tô dentro da minha rotina, eu planejei aquilo na minha cabeça. Então, de alguma maneira, é uma rotina, né? Sim. Tipo, eu planejei fazer coisas aleatórias, ou planejei fazer coisas inesperadas, que aparecessem na hora, assim, do dia. Uhum. Então eu acho que no fim eu gosto de rotina até quando eu não tô na rotina. Ou seja, rotina. Aprovada. O Renato falou uma palavra interessante sobre a rotina, que é a previsibilidade. E, de fato, eu creio que para a grande maioria das pessoas a previsibilidade é algo essencial. O nosso cérebro mesmo gosta da previsibilidade. Então, nesse sentido, a rotina ela é muito favorável. Mas agora, quando a gente traz num contexto onde, por exemplo, estamos viajando, estamos fora de casa, estamos agora na rotina, tendo que se adaptar na rotina de outras pessoas, ou seja, nem sempre a previsibilidade vai estar presente. Nesse caso, como será que lidamos? Por exemplo, embora a gente tenha organizado algumas coisas antes de chegarmos aqui em Espírito Santo, lá em São Paulo, que é onde a gente mora, nós preparamos muita coisa. Por exemplo, a criação de conteúdo nas diferentes mídias em que a gente aparece, né? A gente preparou conteúdos, a gente preparou alguns roteiros mesmo, algumas edições já deixamos prontas. Tudo isso para evitar que certos imprevistos acontecessem. Mas ainda assim, algumas coisas a gente não consegue prever. Por exemplo, além da criação de conteúdo, eu também faço meus atendimentos clínicos, que são de forma online. E uma das coisas que eu mais fiquei pensando
quando a gente chegou aqui, antes de chegar mesmo, durante a viagem, isso era uma coisa que o Renato sabe que já me deixou assim, já me deixou estressada antes mesmo de chegar, porque eu fiquei imaginando justamente isso. Como é que vai ser chegar lá e ter que me organizar para estar na minha rotina, sendo que eu sei que eu não vou conseguir fazer 100% da minha rotina que eu tenho em casa, eu vou poder fazer lá. Então, isso era uma coisa que já me desorganizou, porque... Mentalmente. Mentalmente, porque, de novo, a questão da previsibilidade não tinha. E para mim isso é muito importante. Mas penso que quando a gente diz sobre a previsibilidade e não ser possível que ela exista assim, de forma 100% concreta, a flexibilidade é algo extremamente importante de ser desenvolvido. É um sinal de maturidade, né? Exatamente. Se você tudo bem você ter uma rotina e você depende dela, e você gostar muito da rotina, mas você tem que ser capaz de ser uma pessoa flexível, porque isso também é um sinal de maturidade, é você ser flexível com as suas coisas. Parte da maturidade é justamente entender que nem tudo vai ocorrer da forma que você gostaria, e nem da forma como você planejou, ou mesmo da forma que acontecia no seu próprio ambiente. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Por exemplo, uma das vantagens de você estar fora do seu ambiente é você poder experimentar as coisas de uma forma diferente. Claro, para que isso aconteça, é importante que você esteja já com a mente minimamente aberta, mesmo que seja difícil para você conviver num ambiente diferente, num contexto diferente. Estar aberta a outras possibilidades pode explorar a sua criatividade, pode explorar formas diferentes de se ver e enxergar a rotina, pode... O que mais, Mamu, você acha que pode explorar? Eu acho que você pode explorar a forma como você lida diante da ausência do seu contexto. Tipo assim, como que eu reajo diante disso? Sim. Você, de alguma maneira, se conhece um pouco mais, porque você está tão acostumado a se ver dentro do seu contexto. E quando você se coloca fora do seu contexto, que geralmente vai ser dentro do contexto de outras pessoas, ou pelo menos de outra cidade, enfim, vai ser dentro de outro contexto. Você se conhece nesse contexto, porque você tá acostumado a se ver tomando café no mesmo horário, fazendo as coisas no mesmo local, no mesmo horário também, enfim. E agora quando a gente se vê em outro contexto, nós temos a possibilidade de conhecer uma outra parte de nós. Sim. Isso é até interessante para você avaliar se os seus hábitos, eles realmente são essenciais para você num sentido de... São hábitos que te trazem sentido? Ou eles são hábitos que você construiu sobre outra ótica? Porque outras pessoas fazem, porque outras pessoas dizem para você fazer. Por exemplo, disso que o Renato acabou de dizer. Um dos hábitos que nós tínhamos individualmente e mantivemos como casal, é sempre se exercitar, fazer academia. Isso pra gente sempre foi muito importante e a gente gosta mesmo, é algo prazeroso na nossa rotina. E embora a gente tivesse sim planejado e a gente já tem conhecimento da academia aqui na cidade, quais horários a gente poderia fazer, mas um exemplo disso foi hoje mesmo, o dia que a gente está gravando esse vídeo é domingo e a academia não abre. Foi o dia seguinte que a gente chegou de viagem, a gente chegou ontem de viagem. E quando a gente acordou, a gente fez ali a nossa meditação, algo que é importante pra gente também, pessoalmente. Tomamos nosso café da manhã e aí a gente veio para o quintal, aqui nesse espaço mesmo, fazer exercício com o que a gente tinha. O que a gente tinha? O peso do nosso próprio corpo. O que eu quero dizer com esse exemplo? Será que o exercício físico era só importante pra gente enquanto tivesse uma academia? Ou ele continua fazendo sentido mesmo que eu não tenha os mesmos materiais, mesmo que eu não esteja no mesmo local? Então, realmente, estar em um ambiente diferente, em um contexto diferente, também serve para você entender quais são as coisas que continuam sendo importantes para você, continuam sendo a sua essência, mesmo você não estando ali presente no que sempre você teve acesso. Mesmo você não tendo as condições ideais, você continua fazendo aquilo. E que te faz bem. Independentemente de onde você tá. Porque é importante, né, pra você. Exato. Ou seja, isso faz parte de quem você é, de alguma forma, né? De alguma maneira. Isso constitui você. Você é um ser individuativo, né? Sim. Ok, nós já falamos então sobre como a mudança de contexto pode revelar um pouco sobre você mesmo e que você talvez não sabia, que fazia parte de você.
e que você era daquela maneira. Agora a gente quer falar um pouco sobre como, em qual contexto a mudança pode ser boa ou ruim. A mudança, né, essa questão da mudança, ela pode ser boa em vários contextos, como a gente acabou de dizer. Ela pode mostrar um pouco de quem você independentemente de onde você está, você continua fazendo aquilo e aquilo continua sendo prioridade para você. A mudança pode ser boa para você aprender a lidar com a imprevisibilidade, aprender a aguçar um pouco o seu lado criativo, porque, querendo ou não, na mudança você precisa ter um pouco de jogo de cintura. Exemplo, a gente não tinha o cenário controlado que a gente queria, então a gente está usando luz natural, a gente está usando um fundo que a gente escolheu, que a gente achou melhor. Então a gente foi capaz de usar a nossa criatividade, você é capaz de criar coisas, você se desenvolve um pouco mais fora do roteiro. É adaptar o seu objetivo com aquilo que você tem. Exatamente. Então, assim, se você é uma pessoa muito presa ao roteiro, você sempre vai precisar de condições muito específicas para fazer as coisas que você faz na vida. Eu estou usando o termo roteiro, que é um termo que a gente usa para gravar vídeo, mas isso se aplica a qualquer coisa, porque no fim das contas uma rotina é um roteiro que você faz para você seguir ao longo do seu dia. Então, a forma como esse roteiro vai se seguir, e você ser criativo, ser capaz de inventar quando ele não está como você gostaria que ele estivesse, é muito importante. Eu acho que tem uma positividade muito boa ali. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com oratória, você vai aprender a falar um pouco melhor. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes até de comunicar ideias, de comunicar o que você sente, o que você pensa, com essa imprevisibilidade do cotidiano, que às vezes acontece, na rotina inclusive, você é capaz de desenvolver essa capacidade de falar sem ter planejado falar, ou falar coisas que você não estava imaginando que estavam passando pela sua cabeça. Esse é o contexto em que a mudança pode ser boa. O contexto em que a mudança pode ser ruim, eu acho que num contexto em que você precisava, a sua rotina ali era essencial. Existem dias que é inevitável, a mudança de rotina vai quebrar o teu dia. Você vai se sentir um pouco deslocado. Você precisa, como a gente falou, aprender a lidar com essa questão da imprevisibilidade, mas é inevitável. Você não vai se sentir bem toda vez que algo foi imprevisível, você não vai se sentir bem toda vez que algo não sair como você planejava. Então, em qual contexto a mudança pode ser ruim? Nesse contexto. Às vezes a mudança é ruim. Às vezes a ausência de rotina vai ser ruim. E você tem que aceitar que foi ruim e seguir o seu dia. Acho que ela pode ser ruim também nesse contexto, justamente ela vai realçar um pouco mais a sua inflexibilidade. Porque da mesma forma que podemos ser e aprender a ser flexíveis para certas coisas, inclusive a rotina, todos nós somos inflexíveis para certas mudanças. Alguns mais, outros menos, alguns para mais coisas, outros para menos coisas. E diria que um fator negativo é justamente isso, pode acabar te revelando que você não era assim tão flexível quanto você pensava, que algumas partes do seu dia são essenciais de acontecerem naquela hora, daquele jeito, para que você consiga seguir bem o restante do seu dia. Porque tem gente que nossa, ela planejou para acordar às 6 horas da manhã, mas acordou 6h30. Nossa, o dia inteiro já começou bagunçado, porque a primeira atividade ali, ela já não cumpriu de acordo com o planejado. E, como o Renato mencionou anteriormente, a flexibilidade é um sinal de maturidade, porque não vai ser sempre que as coisas vão acontecer. A vida, ela é imprevisível. Por mais que a gente tente controlar para se sentir seguro, por mais que a gente tente torná-la um pouco mais previsível, a vida em si ela é imprevisível o tempo todo. Então, um grande sinal de maturidade que é importante de se desenvolver é entender que as coisas não vão acontecer da forma que você esperava. E caso elas não aconteçam, tá tudo bem você ficar chateado, mas entenda que foi só um detalhe, isso não precisa estragar o restante do seu dia, isso não quer dizer que você fracassou, isso não quer dizer que a sua rotina não deu certo. Lembre-se que todos os dias, todos os momentos, você pode escolher tentar de novo, você pode escolher recalcular a rota,
se planejar de uma outra forma que talvez seja mais eficiente. Então, parte da maturidade é justamente aceitar que aquilo ali te frustrou, mas não ficar preso também nessa frustração. O diálogo desse vídeo foi mais para trazer uma experiência pessoal nossa mesmo, sobre como lidamos com a rotina e com a mudança da rotina, enfim. E como você pode lidar com a mudança da sua rotina. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, comenta pra gente, vai ser legal saber. Entenda que você pode ter uma rotina leve, uma rotina criativa, uma rotina tranquila, mesmo estando em outros ambientes que não aquele que você gostaria, nas condições favoráveis que você gostaria, e que isso não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. A verdade é que não existe um jeito certo de se portar, de se sentir mediante a mudança, porque cada um vai ter sua forma diferente de reagir, e tá tudo bem. O mais importante é você entender quais são aqueles aspectos, aqueles pontos que são essenciais para você, que são coisas que você entende como sendo suas, parte de você, e conseguir ter criatividade para mantê-las no seu dia a dia, mesmo não estando no seu contexto de sempre. Mas agora a gente quer saber de você. Como você lida com as mudanças da sua rotina? Você gosta de rotina? Você é uma pessoa que odeia rotina? Comenta que a gente vai querer saber também. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.